Oi, gente! Esperando aqui a Fábio chegar. Pré-feriado. Rafinha linda! Que bom ter você aqui de novo. Oi, Ju. Tô só esperando aqui a Fábio, que já está entrando. Espera de feriado, um feriado no meio da semana. Bom, né? Para dar um fôlego. Bom para quem não tem um monte de prazo, que não é o meu caso. Olá! Oi, irmã! Tudo Oi, bem? tudo bem, irmã? E com você? Também. Que Boa bom. noite, Guilherme. Boa Guilherme, estamos noite. aí na expectativa, né? Eleiçãozinha e tal. Mas vamos lá, porque hoje o bate-papo vai pegar, né, Fábio? Ó, hoje Não vamos era amor. Não era? Não era amor, era cilada. nada. Vamos lá, gente. Hoje nós vamos falar sobre relacionamentos abusivos, sobre relacionamentos fake, sobre relacionamentos que a gente entra, mergulha fundo, acha que tá lá no piscinão e vê que não tá. A gente tá de roupa combinando? Eu tô de preto aqui, a luta de bolinhas ainda, né? Mas ah, Às vezes a gente tá até da mesma cor, tudo certo, é, assim, sem sem combinar, né? Mas combinar. é isso aí, entre irmãs. Então, gente, vamos falar sobre essas relações golpista do Tinder, narcisista. E hoje a gente ouve muito esse termo. Ah, ele é um narcisista, ou ela é uma narcisista. Lembrando que as relações abusivas existem de ambos os lados, né? Tanto homens quanto mulheres podem passar por um relacionamento abusivo. É claro que a gente, no nosso universo aqui, a gente acaba ouvindo mais sobre essas relações em relação às mulheres, não que os homens não sejam vítimas. Até porque eu penso que os homens devam falar menos sobre isso. Porque nós não vemos os homens falarem de relacionamentos numa mesa de bar, por exemplo, entre os amigos. Eles vão falar de futebol, vão falar de política, vão até falar de mulher. Mas dificilmente vão entrar na questão de relacionamento. Nós, mulheres, já falamos mais sobre esse tema, né, Fábio? Então é mais fácil também da gente identificar essas relações. É. Mas eu depois quero dar umas pitadas aqui na parte jurídica em relação a isso. Mas vou começar com você, Fábio. Me falando aqui, antes da gente falar um pouquinho do golpista do Tinder, que acho que vamos terminar com ele, eu queria falar um pouco mais sobre o narcisismo mesmo, o transtorno de personalidade narcísica e o narcisismo. São duas coisas distintas, né? O narcisismo, a gente sabe que esse termo veio da mitologia grega, lá do Narciso, que se apaixonou pela própria imagem refletida na água. E, em razão disso, veio de nós. Todos temos um pouquinho de Narciso, né? A gente gosta de se olhar, de se arrumar, essa vaidadezinha que é tão saudável. Mas o que vem a ser o transtorno de personalidade narcísica e de que forma ele pode ser tão prejudicial, Fábio? Bom, primeiro assim, colocar aqui, hum, como você pontuou no começo, né, Lu, ali, falando desse cuidado que a gente tem que ter, né? Quando você fala de um transtorno de personalidade, a gente fala de um diagnóstico. E, e esse cuidado que eu posso te dizer assim, é necessário ter com todo profissional que trabalha dentro dessa área da saúde para que a gente não coloque dentro de caixinha, sabe? Sempre bitole, sempre aquilo é desse jeito, é assim, tem que ter sempre um diagnóstico mesmo. Então, esse cuidado para que a gente não potencialize algo que é natural, tá? Então, assim, existem características que pode ser comum a todo ser humano. Ah, eu tenho um pouquinho disso, eu tenho um pouquinho daquilo, eu tenho um pouquinho daquilo. Ok, mas e aí existe um outro ponto que é quando você tem sim a certeza de que tem um diagnóstico fechado dentro daquele transtorno, tá? Quando a gente fala do transtorno narcisismo, né, a gente vai falar do quê? De um foco
foco excessivo em si mesmo, né? A gente vai falar por uma busca de validação, né? Então, o tempo todo ele está reforçando, ele está buscando ser validado, né? A gente vai falar de uma falta de empatia. Então, é um indivíduo que é frio, é um indivíduo que é insensível, que não tem compaixão pelo outro, que não sabe se colocar no lugar do outro. Ele tem também um desprezo, né, por críticas, eles ignoram ou eles agem com agressividade a críticas, né, quando eles são criticados, então eles manipulam para se colocar como vítima. A culpa Então, nunca é deles. a culpa, Fato é, né? eles não Eles são assumem os a injustiçados responsabilidade. do mundo, né? Além disso, eles também têm relações superficiais. Então, assim, conversa com todo mundo, fala com todo mundo, mas é sempre de uma maneira muito superficial, tá? E também, né, uma característica que é clara dentro do narcisismo é o sentimento de superioridade, tá? Então, a questão do exibicionismo, né, de querer se mostrar, querer estar com uma pessoa, muitas vezes, que tem um status para mostrar, olha como eu posso. Por isso que eu falo também, isso está muito relacionado com o sentimento de validação, né? Porque eu consigo, eu posso, eu sou bom. Então, fala bastante sobre isso, tá? Aqui eu dei as características que trazem de um transtorno, tá? Mas, como eu disse, pode ter uma ou outra, todos nós podemos em alguns momentos ter. Por isso que eu tomo todo esse cuidado para quando a gente fala de um diagnóstico clínico. É que, na verdade, assim, até saindo um pouco do diagnóstico, mas para que aproximando um pouquinho mais das pessoas, porque nem todo mundo vai estar numa relação abusiva e vai buscar um diagnóstico para sair dela. Né? Embora a gente veja que muitas mulheres, às vezes, resistem a sair da relação, embora tudo que a cerca sinalize, as pessoas sinalizam, e há aquela resistência até por conta do modus operandi da pessoa narcisista, né? Porque o que acontece, até a Sula colocou aqui, e eu concordo com ela fala, eles não se sentem culpados, mas ele faz a vítima se sentir. Perfeito. Exatamente. Né? Ele culpabiliza. Então, assim, se gastou demais, foi você que fez, foi por tua causa, foi você que, por conta de você que ele gastou. Se te tratou mal, é porque você o faz ficar irritado. Se foi mandado embora do emprego, é porque ele era injustiçado lá, foi reivindicar melhorias e acabou sendo mandado embora. Enfim, a culpa sempre é do mundo, né? Nunca é deles. Esse já é um comportamento. Mas o que eu queria colocar, Fábio, para aproximar assim, do nosso tema assim, em relação a identificar de que forma as mulheres, do nosso grupo, as pessoas, né, mas a maior parte do nosso público são mulheres, podem identificar quando elas estão entrando numa relação com alguém que tende a um perfil narcisista. Por que eu falo isso, Fábio? Porque quando a gente fica esperando, às vezes, o diagnóstico, e às vezes acontece muito assim, mas será que ele é psicopata? Será que ele é narcisista? Será que ele é... Maquiavélico? A gente não tem como dar Eu, por exemplo, né, não tenho nem estudo para isso e não sou nem habilitada para essa questão. Mas como que a gente pode identificar? Opa, tem algumas luzinhas acesas aqui que mostram para mim, né, que me acenam que algo está errado nessa relação. A Ju fez uma pergunta que eu vou emendar para te passar a bola. O narcisista tem consciência que ele tem esse transtorno de personalidade? Não necessariamente, eu posso te dizer, né? A partir do momento em que ele tem consciência, aí sim a gente pode pensar, tem tratamento? Tem. Mas até ele ter a consciência, como é um transtorno que o foco dele é muito voltado para si, né?
ele precisa ter o que? Muitas perdas para se dar conta de que precisa de ajuda, tá? E naturalmente, dentro desse transtorno, ele acaba saindo, como as relações são muito superficiais, ele não percebe que a culpa é dele, até porque ele não se responsabiliza, né? Ele culpabiliza o outro. Então, o que eu posso fazer? É sempre o outro que está errado, não sou eu que tenho algum problema, que tem alguma dificuldade. Então, é muito difícil, tá? Ele se dar conta, ele ter essa consciência de que ele é que tem uma dificuldade, eu posso dizer, um transtorno, né, de fato, não. Tá? É muito mais, assim, quando outras pessoas chegam e colocam e ele ouve. Mas, gente, pensa assim, é um transtorno que não tem empatia. Então, para ele ouvir o outro, para ele prestar atenção no outro, ele é o centro do mundo. Então, é algo que as duas coisas não conversam. É muito difícil. É muito difícil. Chegar num consultório alguém assim... É a mesma questão se ele sente empatia. Para eu sentir empatia, eu tenho que enxergar o outro, eu tenho que olhar o outro. Mas se eu não olho o outro porque eu estou sempre à frente, aí fica difícil desenvolver um sentimento de empatia, de compaixão. Mas o que difere, clinicamente falando, assim, um psicopata de um narcisista? Eu já ouvi em algumas lives, até que eu já assisti, que eu participei, falarem assim que, tipo, todo psicopata é um narcisista, mas nem todo narcisista é um psicopata. Gostaria de saber se essa assertiva, de fato, corresponde. Lu, eu posso colocar aqui para você que a grande, acho que talvez seja uma grande diferença, é que o psicopata ele tem um comportamento antissocial. Diferente do narcisista, que quer ser validado o tempo todo, que quer ser olhado o tempo todo, que quer ser o centro de tudo. Mas não aprofunda nas relações, né? Não aprofunda nas relações. Mas o psicopata, quando ele quer alguma coisa, ele manipula o comportamento. É um comportamento manipulativo, tá? Mas ele tem um comportamento antissocial de ser mais fechado, posso colocar assim, ele vai direto no objetivo dele. Ele manipula esse comportamento. Quando ele vai com a intenção de. Tá? Mas o psicopata é uma característica, né? Esse comportamento, eu acho que é a grande diferença aí. Porque quando a gente fala em psicopatia, fala, mas também não tem empatia. Não tem. Também não tem culpa. Não tem. Ele não tem um remorso, fez alguma coisa. Não tem. Ele é muito frio, ele é calculista, sim, ele planeja muito bem, é algo premeditado. Existe uma grande diferença aí. O narcisista, não. O narcisista é uma personalidade que ele impera o tempo todo. Ele é o rei, né? Ele se sobressai sobre todas as pessoas. Diferente. Muitas vezes um psicopata vai falar, pode conhecer alguém e falar assim, gente, nunca imaginei que eu pudesse ser capaz, sabe? Porque ele não se mostra assim. Ele é mais retido, Disfarçado né? na sua personalidade, assim. É mais fácil você identificar, de repente, um narcisista do que um psicopata. Sem É nesse dúvida. sentido que você quer dizer, né? Nesse sentido. Porque, embora eles tenham algumas características muito similares, né? Como Sim. essa questão da manipulação e tal, porque a gente vê esse perfil, assim, narcísico, ele é sedutor, ele manipula, né? Ele tem todo... Até porque para iniciar uma relação, gente, você não vai apresentar de cara o teu pior lado, né? Que você é egoísta, vai acabar apresentando um lado mais sedutor, mais preocupado, falsamente preocupado ali com o seu parceiro, com a sua parceira. Mas eu também verifiquei numa dessas lives aí, assim, que numa conversa você pode perceber também o quanto a outra pessoa é narcisista se ela
dessas conversas repetidamente fala só sobre ela, Sim, sem sem dúvida. perguntar sobre o outro, sem trazer o outro para a O conversa, sem olhar é prestar voltado para atenção a própria vida. É, exatamente. no que o outro tá falando. Então, assim, para colocar aqui para as meninas, antes da gente partir para a segunda parte do nosso tema, a questão do comportamento narcísico, assim, primeiro, não são pessoas que não podem ser criticadas, né? Porque eles são o centro do mundo. É. Aí daí é que vem esse termo. E aí também a questão, eles exibem uma imagem perfeita, né? É, Por isso quando que não você são vê, passíveis de críticas, né? Porque se eu sou perfeito, o que você está criticando? Né? E se vem alguma crítica, a reação. peraí, Lu, parei de te ouvir. Aí voltou. Estava parado? Tinha parado para mim. Não Tá. sei se para os outros também. Agora voltou. É que estavam me ligando aqui. Ah, tá. É, se a pessoa. Agora até me falhou aqui O que o pensamento. você ia colocar? Eu acho que você ia colocá-los a, eu falei exibir uma imagem de perfeição e você falou assim é, que é por isso que eles não aceitam críticas. E é Isso, exatamente isso. não aceitam críticas, eles têm uma pose também de benfeitor, assim, o que eu percebo, agora eu vou falar assim das mulheres que eu atendo em processos de relações abusivas que acabam culminando em alguma modalidade de violência doméstica e familiar, e que eu vejo alguns traços narcísicos naquela relação, que são assim, por exemplo, a culpabilização da vítima, né? Porque tipo, você casou com um homem perfeito. Você deveria me agradecer, porque eu escolhi você. Então, esse homem sempre se colocando acima Acima. da pessoa, Perfeito. né? Ele sempre está ali acima. Se algo não deu certo, ou se ele perdeu a razão, entre aspas, em algum momento, é porque a vítima deu causa para isso. É porque o outro provocou. Uhum. Porque ele não, ele é perfeito, ele faz tudo certo. Então é tipo, é o pai perfeito, é o marido perfeito, né, que faz tudo. E os erros vêm sempre com alguma justificativa. Ou é porque teve uma família que não o apoiou, porque também tem essa questão do coitadismo, né? Tem essa questão que é reforçado, né? Que é reforçado um comportamento dele. Eu tenho razões para ser assim, né? Então, assim, posso te dizer que, assim, que justifica, mas não explica, né? Mais ou menos isso. Então, assim, muitas vezes foi educado, porque a gente está falando de personalidade, gente. Personalidade, ela se forma até quantos anos? 7 anos de vida, né? Para trazer um diagnóstico é a partir da vida adulta, sim, adolescência para a vida adulta, mas é, a personalidade ela se forma até os 7 anos. Então, é, as características de colocar ele sempre como foco, de não, não trazer responsabilidade. Todos nós temos responsabilidade desde pequenos na vida, né? A questão da causa e consequência, né? Se eu fiz isso, qual é a consequência? Tudo tem consequência positiva ou negativa, né? Mas se eu sou privado disso, o que eu vou aprendendo? Né? Se eu sou o tempo todo, mesmo quando eu erro, eu sou validado, ou seja, eu sou reforçado dentro daquele erro, né? Eu não tenho a consequência disso. Eu sou validado. E aí eu cresço acreditando que eu estou sempre certo, que eu não erro. Então, é por isso que eu coloco assim, gente, existe? Não, não existe isso, né? Por isso que é um transtorno. Então, e aí, quando se percebe, quando traz a consciência, como que consegue mudar? Como que faz? Como que é o tratamento? Né? Pelo treino.
tá? Pelo treino cognitivo, para entender, para mostrar para esse cérebro, para ele entender que a maneira como ele foi validado não é a maneira do mundo real, né? Por quê? Porque ele idealiza um mundo, ele cria um mundo, ele se esquiva das suas responsabilidades. Todos, como eu disse, todos nós temos responsabilidades. Pode colocar. Não, é que assim, eu penso que você está colocando aí, né? Que primeiro tem que partir de uma consciência de que ele sofre esse transtorno. Eu acho que essa parte da conscientização é uma parte muito difícil para alguém que tem esse tipo de transtorno, porque a pessoa se coloca num lugar de perfeição e de, acima de tudo, tão grande que é muito difícil enxergar de fato que há um problema ali que precisa ser tratado. A Rafa fez uma pergunta aqui bem importante e que eu identifico em alguns atendimentos que eu faço no escritório, que a Fabiana na clínica muito mais do que eu, certamente. Se essa culpabilização pode recair também sobre os filhos, culpá-los pelo casamento não estar bom, por exemplo. Pode e recai. Porque o narcisista está acima dos filhos. O olhar dele também é antes. Ele é capaz de. E essa é uma pergunta que eu queria fazer, Fabiana. Narcisistas amam verdadeiramente? Ou eles amam só eles si mesmos? Eles mesmos. Eles amam. Assim, como eu coloquei, né? A partir do momento em que se tem a consciência que é muito difícil, né? Aí eu posso dizer que é possível, né? Mas se de fato ele ama verdadeiramente um amor genuíno, tem interesse? Não, o amor dele tem interesse. Queria colocar para você, Rafa, que filhos, narcisistas, esse transtorno narcisista, ou as pessoas narcisistas, enfim, tanto pode ser homens quanto mulheres, eles podem estar em qualquer lugar e não necessariamente se relacionando com você numa relação íntima de afeto homem-mulher. Mas pode ter também mães narcisistas, pais narcisistas, chefe narcisista, enfim. E aí é claro que as questões vão se manifestar de formas diferentes. Bem diferente. Mas já atendi uma vítima que ela vinha de uma relação, né, abusiva, bastante tóxica e difícil, né, com filhos também, mas tinha todo um histórico, né, que ela até me contou, familiar, assim, ela falou, eu casei com a versão masculina da minha mãe. E quando ela começou a me contar as coisas que a mãe fazia com ela em casa, eu falei, nossa, ela tinha uma mãe narcisista. Tipo, eu não posso diagnosticar, gente, como eu tô falando. Tô falando aqui nesse termo de algumas características que representam um comportamento que, se a mãe fosse minha cliente, eu ia recomendar para terapia. Ia falar, vai, procura uma terapia. Mas, embora eu também acho, Fábio, que o narcisista dificilmente procuraria uma terapia, porque para que ele precisaria? Se ele é tão perfeito. Exato. Por isso que eu falo. Na relação com filhos, até o que a minha... Eu vou trazer esse fato, porque eu não estou trazendo o nome nem nada, e porque eu achei bastante pertinente e eu quero que você comente sobre isso, Fábio. Porque ela é uma cliente que vai conversar sobre um processo de divórcio e acaba trazendo essas questões e alimentando a minha curiosidade. Obviamente, fui estudar um pouco sobre o tema. Mas o que ela me trouxe, né? Quando colocou essa questão da mãe e tal, ela até me apresentou a distinção que a mãe fazia. Né? Que ela tinha... Perguntei, mas tua mãe é assim... Tem outros irmãos, irmãs? Tem. E ela é assim com todos na casa? Porque a mãe era assim já com o pai. Ela falou, minha mãe faz com meu pai o que o meu marido fazia comigo. Minha mãe faz comigo... Meu marido faz comigo o que minha mãe também fazia comigo. Então eu percebi, a mãe tinha um comportamento que era meio geralzão. Ou ela era diferente com alguém. E aí ela me disse, ela é diferente em alguns momentos comigo, porque quando eu faço as coisas para agradá-la. E aí aí eu percebi mais ainda esse comportamento, porque quando eu te pergunto se eles são capazes de amar, ela falou que nesse momento ela se sentia amada pela mãe.
Mas eu Mas não é. fiz esse questionamento, obviamente, porque eu não sou terapeuta, mas a questão é, mas a sua mãe te ama ou ela ama o que você está fazendo para ela, né? No É. sentido, enquanto você me agrada, enquanto você faz as coisas para mim, quanto mais o meu filho me dá, eu consigo olhar para ele, mas não porque eu o ame, mas porque ele está me trazendo algo. Porque Agora, ele me aquele traz. filho que é mais desafiador, será que eu vou ter o mesmo tratamento? Não. E aí eu vou colocar assim, quando eu falo da validação que o narcisista precisa ter, a validação do outro, é uma valorização do outro para alcançar a própria satisfação dele. Então, quando o outro faz aquilo que eu gosto, aquilo que eu quero, eu vou demonstrar um afeto em prol da minha própria satisfação. Não é porque eu sou grato a você, mas é porque você está fazendo algo que me agrada. É sempre o eu, né? Ou seja, os narcisistas, gente, primeiro ponto que eu vejo aí de tudo que a gente estava conversando até aqui, É ele sempre responsabilidade. tem que estar ganhando alguma coisa. Se ele está nesse jogo ainda, é porque ele está ganhando. Porque se ele começar a perder, ele não vai mais ficar nesse jogo, você pode ter certeza. Né? Porque para ele funciona mais ou menos assim, né? Eu usei jogo, né? Mas é mais ou menos isso, né? Ele colocando numa peça de tabuleiro seria, enquanto eu Posso estou colocar na assim, ó. frente, tendo alguma vantagem, eu estou no jogo. Mas comecei a perder, eu vou sair fora. Por isso que é um foco excessivo em si. Por quê? Se a gente pensar no ser humano como um todo, nós não permanecemos em relações que nós perdemos o tempo todo. Por quê? Porque o nosso cérebro não suporta. Ah, mas espera aí, eu vejo que tem pessoas que passam em relações, né, abusivas, relações tóxicas, ok, existe mesmo. Mas aí eu aprendi a ser validada quando eu tenho determinado comportamento, mesmo que esse comportamento não seja bom para mim, não seja saudável para mim. Então, para mim, está sendo um ganho, mesmo não sendo realmente um ganho. Então, o que eu quero trazer assim, no narcisismo existe um foco para isso, né? Existe um excesso do olhar voltado para si. Todos nós ganhamos e perdemos. O narcisista é o tempo todo, ele tem que ganhar. Então, por isso que a gente fala assim, de uma frequência, de observar isso, como que é. E como ele culpabiliza o outro, também observar isso. Ele assume as responsabilidades? Como que? Por quê? Porque o narcisista ele não assume. Ele não assume quando ele erra. Ele não assume quando trouxe qualquer mal para essa relação. E toda relação é 50%. Então eu falo, eu trabalho com casais, trabalho com famílias e quando tem algum conflito ali, que envolve até interesse em outras pessoas, né? Eu falo assim, e o que fez a grama do vizinho ser mais verde, né? Você querer olhar para essa grama. Somente teve um fato, mas aonde começou o meu interesse a ampliar o meu olhar que saiu daqui e eu quero agora olhar para o mundo, eu quero ver como que tá, como estão os outros lugares. Teve algo. Então, aonde foi? O narcisismo é o tempo todo. Ele não vai olhar para a grama do vizinho, ele vai olhar para a grama. Ele vai regar a própria grama o tempo todo ali. É o caminho dele. Então ele não vai fazer em prol do outro, ele faz. Pode parecer que seja, como eu disse, por uma satisfação dele. Ele faz em prol de si mesmo. Né? Na verdade, não é, jamais vai ser um gesto genuíno de amor ao próximo, de amor ao outro, de cuidado com o outro, de atenção para o outro. Não, nada, nada. É tudo o que vai me trazer de vantagem essa
conduta. Mas se houve uma conduta boa ali, ela pode esperar que ela tem que ter um retorno para ele. Caso contrário, essa daí não é gratuita. Nada é de graça com narcisista. Nada Não, por vem isso de que eu falo, graça. não tem um amor Tudo genuíno, tem não tem. um preço. Fábio, eu vou te falar uma coisa. Eu acho que você fica melhor sem o fone. A tua Você coisa. tá, é? Eu acho que quando você fala quando ele está falhando ali e fica sem ele, eu acho que flui melhor. Ó, o pessoal que está aí, comenta aí comigo se vocês acham que a Fábio fica melhor sem esse fone aí, que ela fica pegando toda hora. Ó, a Fafá escreveu aqui, eles procuram terapia, mas apenas para manipular o outro a ficar, e é raro procurar porque acredito que precisa mudar. Então, eu acho que é difícil já procurar. Eu acho que quando procura, normalmente é porque alguém colocou essa situação como uma condição. Eu acho difícil um narcisista espontaneamente buscar uma terapia. Acho que ele foi provocado a buscar uma terapia. E aí, nessa provocação, ele pode usar da terapia para manipular o outro, mas não é ficar até porque ele vai jogar algumas questões da terapia no meio dessa questão para mostrar que ele estava certo. Né? Vai trazer, às vezes, até frases que foram ditas na terapia, em contexto de terapia, para culpar ainda mais a vítima, ou para justificar suas atitudes e mostrar que, né, que não era ele. Porque ele sempre tem razão. Afinal de contas, né? Os narcisistas são ótimos. É muito Você está sem o fone agora? Tô sem o fone. Tá me ouvindo? Eu achei que para mim ficou melhor. Eu não sei se a galera acha que ficou melhor. Alguém responda aí, gente, para Fábio, se está melhor com o fone ou sem o fone. Mas é muito para. Ele manipula a terapeuta, diz a Juliana. Acho que ele tenta manipular. Pode manipular. Pode manipular sim, Ju. Pode manipular, posso colocar assim, por quê? Pode manipular. Quando chega para o contexto terapeuta, eu sempre coloco em todas as sessões, que é o quê? O meu foco, né? O meu instrumento de estudo. Obrigada, Sula. O meu instrumento de estudo é o meu paciente. Então, o que ele disser para mim ali, eu trato como verdade. E eu sempre coloco o quê? Se ele está mentindo, e coloco bem claro assim, gente, é um contrato. Ficou mais baixinha a tua voz, porém está fluindo melhor aqui, tá? Bom, gente, qualquer coisa me falem aí, tá? Se vocês não estiverem conseguindo me ouvir, coloquem também. Que estava com chiado o teu fone, Fábio. Então acho que está fluindo melhor mesmo. Obrigada aí, Rafa. O terapeuta. A Fafá colocou, mas a terapeuta não consegue perceber? Então, Fá, o que eu vou colocar aqui, ó. Veja só, dentro de um contrato terapêutico, existem várias formas de você estabelecer esse contrato, tá? Eu tô colocando como eu costumo trabalhar. Você coloca que, primeiro, se a pessoa tá ali, é porque ela quer, né? Não foi obrigado. Não faço terapia com quem não quer fazer. Eu só faço por livre e espontânea vontade. O que a pessoa traz ali, eu trago como verdade, mas eu coloco para a pessoa o quê? Assim como eu sou verdadeira, como eu aqui estou livre de julgamentos, eu peço que você seja. Se você mentir para mim, o que vai acontecer? A gente vai trabalhar em cima dessa mentira. É para mim que você está mentindo? Não, porque não sou eu que vivo sua vida, né? É um paciente que vive a vida dele. Então, assim, ele vai ter ganho na terapia? Não, não vai. Por quê? Porque ali ele está enganando. Como que o terapeuta pode descobrir? Porque ele escorrega. Como vai falando, vai contando, ele se contradiz muitas vezes. O que ele fala. Até porque é muito difícil, numa primeira sessão, por exemplo, você detectar esse comportamento, até porque eles manipulam muito bem, né? Não detecta, Lu. Não é assim, né? Não tem como, tá? É um diagnóstico clínico, mas não tem como você, com uma sessão, falar, eu já sei. Não mesmo, tá? Então, é sempre voltado para o que o paciente traz, mas como eu disse, ele se contradiz entre o que ele fala e o que acontece de fato na vida. Então,
você vai percebendo e vai colocando isso para a pessoa, né? Na medida em que você percebe, você traz, mas olha, o que você diz é isso. E o que está acontecendo é isso. Conta aqui para mim, sabe? Como é isso? Por quê? Porque eu não vou colocar para ele, olha, você está mentindo. Não, eu não vou colocar dessa maneira. Não é desse jeito, mas eu vou colocar para ele que as duas coisas não caminham juntas, né? E aí, olha, você percebe que o que você me diz é isso, mas o que está acontecendo é isso, né? É isso que eu estou percebendo. E como é isso para você? E aí traz, né? Pode trazer a justificativa, pode trazer a justificativa, pode ir colocando, até que chega um ponto que se ele não tem ali uma boa, posso te dizer assim, se ele não quer de fato mudar, porque mudar dói, né? A gente faz terapia também e mudar dói, entrar com os nossos conflitos e vai entrar com os conflitos mais íntimos e internalizados que a gente tem, vai entrar. Se não tiver ali essa vontade mesmo, porque não é saboroso, né? Não é prazeroso, e veja só, nesse transtorno o prazer está muito, mas muito presente, é o tempo todo a validação para ele, né? Sai, né? Sai, não aguenta, não suporta e sai ainda falando mal do terapeuta, possivelmente, né? Então aí, por quê? Porque não suporta se dar conta da, daquilo que tanto dói nele, que é perceber que ele não é perfeito. Né? Perceber E às vezes não percebe, né? Porque na verdade a questão é que a terapeuta é que é ruim, porque é isso que ele vai sair falando, né? Como no caso, no meu caso, por exemplo, né, como advogada, se eu não atender a uma questão, ou corresponder àquilo que o cliente narcisista quer de mim, eu é que vou ser uma péssima profissional. Então, porque por isso que eu falo, gente, não necessariamente o narcisista está ali com você numa relação de casal, né? Ele pode estar em outro contexto na tua vida. Essas pessoas estão à nossa volta, existem, vivem, estão no meio de nós. E, claro, nós todos temos alguns traços, como a Fábio colocou. Mas o que difere de um transtorno é a permanência, a repetição daquela conduta. Né? E, é claro, a questão da empatia, do se colocar, né? Se colocar no lugar do outro, sentir compaixão, enfim. São características que normalmente não são manifestadas por alguém. Grandiosidade, né? De ter persistente. De dar sem receber, né, Fábio? Porque a gente sabe que, em que pese as relações saudáveis exijam uma bilateralidade, uma reciprocidade, a gente sabe que tem dias que você pesa mais para um lado da balança, em outros momentos pesa mais para o outro, e está tudo certo, é assim que é. Agora, quando essa relação é com alguém que tem esse transtorno narcísico, a balança sempre vai estar muito desequilibrada para o lado. Aí, normalmente, é o lado da vítima, porque, como eu disse para vocês, a pessoa narcisista sempre tem que estar numa posição de ganho. Ela sempre vai estar ganhando. Quando ela deixa de ganhar, ela não vai estar naquela relação. A Fafá perguntou assim, como proteger os filhos, já que é difícil de ter o contato? Eu vou passar essa pergunta para a Fábio, porque eu posso falar do contexto de processo de família. Tem alguns casos ainda em andamento. É muito difícil. É muito difícil porque você se sente impotente. Eu, na qualidade de advogada, me sinto impotente. O que eu posso fazer pelos meus pacientes, pelas minhas clientes, é encaminhá-las para terapia, falar, olha, procura uma terapia, indico que procure uma terapia para criança e tal, em relação a algumas questões que eu identifico. Não posso eu atribuir nenhum laudo, nenhum diagnóstico, embora eu falo, olha, há sinais característicos disso, eu acho que você deveria procurar uma pessoa especializada,
porque nos processos em que eu atuo, e eu quero que a Fábio fale um pouco sobre isso do lado psicológico, o que eu percebo, Fábio, é o... Vou colocar o homem, tá? Porque é um dos casos que mais acontecem. Uhum. Até quase uma linha muito tênue entre uma alienação parental, por conta do modo como ele aborda assim, a questão de colocar-se no lugar de vítima, inclusive para a criança, né? Com insistências de controle, de querer que a criança esteja sempre disponível, responda na hora que está, porque na verdade essa pessoa já exercia o controle daquela mulher. E agora que perdeu com a separação, ele quer controlar a mulher através do filho, ou da filha, né, ou dos filhos. Então, aquela insistência, aquela coisa, e quando não é correspondido, ele apela emocionalmente para o filho, se coloca numa posição de olha o que você está fazendo com o seu papai. E a criança ali, tipo, a criança virou um monstrinho na vida do pai, entendeu? Aí a criança começa a se sentir culpada porque não está conseguindo satisfazer as expectativas que o pai tem sobre ela. Fala um pouquinho disso, Fábio. Então, Como proteger, como que funciona isso? um ponto fundamental, né? A gente diferenciar que a criança é um ser em desenvolvimento. O que é que eu quero dizer com isso? O cérebro está em formação, né? Diferente de nós. Qual é o nosso papel de pai e mãe? Cuidar e proteger. Cuidar e proteger, aqui eu estou falando com assim, efetividade, né? Mas essa proteção, mas vou proteger do pai como, né? Como a Fá colocou, limitando o contato. É um contato mais restrito. Por quê? Porque esse pai pode fazer uso, e certamente vai fazer, do quê? Do amor desse filho, né? Dessa inocência da criança. Por quê? Porque para os filhos, os pais são um porto seguro. Porque esse pai faz uso do sentimento dessa criança em prol da própria satisfação. Então, se ele quer qualquer coisa, ele vai fazer uso, né? Em prol da autoestima dele, para que ele esteja bem, né? Então, a autoestima é algo que está muito relacionado a esse transtorno, né? Porque para elevar isso para ele, ele vai usar o outro. E aí, como que eu faço? Posso te dizer assim, visitas mais assistidas, né? Vai para um passeio onde tem mais pessoas ali que também evita um contato tão íntimo, tão pessoal. Conversar dentro da linguagem da criança sobre isso. Do que? Que tipos de comportamento você percebe que a pessoa tem que acaba manipulando o teu filho? Quando ele age desse jeito, ele cede para o meu filho. Converse sobre essas situações. Traga esses exemplos. Mostre a consequência disso. Dentro da Eu acho linguagem. que tem que tomar todo cuidado, inclusive quando for falar sobre isso, para que essa mãe acabe não respondendo por uma alienação parental. Então, o modo de colocar, né, o modo de abordar, né, Fábio? Com todo cuidado, Lu, mas assim, o que eu estou trazendo são exemplos daquilo que já foi vivido pela criança. Olha, lembra quando aconteceu isso e isso? Como você se sentiu? Como foi esse momento? O que a mamãe quer é proteger você, é falar sobre situações que não são agradáveis. Pode até trazer uma situação em que você errou com seu filho, entendeu? E aí, por quê? Para proteger essa criança, para mostrar, para ensinar ela a se defender de situações. É muito difícil mesmo se libertar aí de um. Mas é assim, para ensinar ela a se defender dessas situações. É algo difícil, muito complicado, delicado, por quê? Porque é o pai. E aí também conversar e percebendo que quando tem as visitas, como que essa criança volta, né? Por isso que eu falo que é ir percebendo e ir dialogando, né? Até
que ponto isso essa convivência está sendo saudável. Então, por quê? Porque, gente, não é porque é pai ou mãe que é saudável. Não é. Então, e a criança, ela tem essa consciência? Não. Eu vou dizer, eu atendo adolescentes, hoje eu não atendo criança, só faço atendimento online, mas que não tem um pai e uma mãe presentes como pai e mãe, que não trazem essa segurança, que não trazem essa proteção, sabe? E aí, você ir trabalhando para que esse indivíduo vá se empoderando. A Ju fez uma Não. pergunta: esse transtorno é hereditário? A pessoa nasce narcisista? Então, Fábio, eu li em algum estudo científico, algum artigo, que, que existe uma questão ali no cérebro mesmo, agora não sei. Aí eu não vou falar o nome, gente, porque eu sou péssima, tá? Isso vai ficar gravado, que horror. Mas, enfim, em alguma partezinha lá do cérebro, que é a parte que diz que é o que tem a ver com a empatia, com a compaixão, e que tem um probleminha ali na questão da pessoa que sofre esse transtorno. E que pode ter uma carga de hereditariedade. Então, poder ter é uma coisa, ter é outra, né? Sim. Eu não posso afirmar que é hereditário, não. Posso dizer que pode ser que tenha uma porcentagem, sim, tá? Que ela tem uma tendência, sim, isso sim, tá? Mas o ambiente, sem dúvida alguma, o ambiente ele pode. Nós todos nascemos com um temperamento, né? E o nosso ambiente contribui para moldar. Não é o lóbulo frontal. O lóbulo frontal, eu lembrei, eu ia falar o lóbulo frontal, mas não é. Não, Ju, eu acho que é o sistema límbico, tá? Pelo que eu estudo, eu acho que é o sistema límbico. Tá. Eu não sei, gente. Fafá, você que é médica, como é que é o nome? Porque, na verdade, você cria o outro como foi criado. Exato. Por isso também. Isso até é uma questão de comportamento daí, né, Fá? Eu perguntei isso porque, por conta da história da cliente que eu falei para vocês, que falou que a mãe, né, agiu daquele jeito, que não sei o que agir. Aí fiquei pensando, será que tem alguma hereditariedade? Assim? Será que esse comportamento é aprendido? Será que ele... Então, né? eu falo assim, como a gente nasce com um temperamento e ele pode contribuir, sim, mas aí o nosso meio, ele potencializa isso, né? Ele pode potencializar. Se eu já tenho uma tendência, se eu já tenho uma carga genética e eu tenho um meio favorável, né? Então, é por isso que não é uma causa única, né? O meio certamente tem um fator maior aí, certamente. Quando eu fiz lá atrás o meu TCC de faculdade, há muitos anos atrás, meu TCC foi sobre a influência do desenvolvimento infantil sobre a personalidade de serial killers. E todos eles, eu pesquisei a infância de todos ali, que aqui no Brasil, né, todos eles tiveram, tá, grandes traumas infantis, grandes traumas. Nenhum você vê que teve, nossa, uma família tranquila, assim, eu posso te dizer assim, saudável. Nenhum. Todos eles tiveram uma infância com grandes traumas. Então, eu acredito que o meio em que a gente é criado é preponderante. Pode ter, sim, uma relação genética, uma carga hereditária, pode ter, mas o meio ele é preponderante. Então, como eu disse, você pode reforçar uma tendência que já tem. Também pode haver uma normalização desses comportamentos, ver nos pais, achar que isso é normal e buscar parceiros assim. É isso que eu comentei Eu antes acredito que com a sim, né? Rafa, que é assim, é natural para mim aquilo que eu aprendo, tá?
E aquilo que eu vivencio todo dia, eu tenho como certo. E não necessariamente isso é saudável. Então, por isso que a terapia faz tão bem pra gente, né? Porque isso todos nós temos, tá? Todos nós temos dentro do nosso desenvolvimento, porque nós somos humanos, todos nós erramos, os nossos pais erram, nós, né, eu sou mãe também, erro também. Então, mas aqui falando especificamente do narcisismo, é exatamente isso. Eu tenho isso já introjetado dentro de mim. E aí eu vou buscar parceiros que conversam com aquilo que é tão natural já para mim. É, Então, eu acho que isso até porque é aquilo que você conhece, né? E aí você está dentro do teu ambiente já ali. sim, E a gente tende até a procurar coisas mais conhecidas. O desconhecido causa mais insegurança, mais medo diante dos riscos que pode apresentar. Tanto que às vezes a gente demora para sair dos relacionamentos que não são saudáveis, justamente por isso. Porque, tô aqui, mas aqui, eu já sei os defeitos, já conheço. Várias vezes já ouvi isso. Mas aqui pelo menos os defeitos já conheço, já estou acostumado, já nananã. Agora começar de novo uma relação. E aí você acomoda até naquilo que está espinhando ali, mas é porque a dor desse espinho eu já conheço. Mais ou menos isso, né? é isso aí. Eu queria, antes de. Porque a gente tem poucos minutos, a gente está falando sobre o narcisismo, gente. Na verdade, tanta coisa, porque eu fui dar uma lida, assim, porque é óbvio, todos nós temos uma noção em relação a isso, mas há tantas peculiaridades, tantos detalhes, que é difícil poder descrever numa live. Eu queria falar um pouquinho sobre a questão do golpista do Tinder. Eu falei do Tinder porque é o único aplicativo que eu conheço, mas podia ser de qualquer um, para depois a gente poder falar de como identificar qualquer um deles, porque tem coisas muito comuns. O que me faz acreditar que o cara que é um golpista do Tinder ou de aplicativos, enfim, o estelionatário emocional, ele é um narcisista. Isso aqui é eu que estou falando, tá, gente? Não posso dar direito, mas para mim ficou muito claro. Não sei quem já assistiu aqui lá o golpista do Tinder na Netflix, mas o fato é que nós também tivemos alguns golpistas de Tinder brasileiros. E basta você jogar lá no Jus Brasil, vocês vão ver que tem uma porrada de indenização, inclusive, porque essas vítimas foram atrás. Por favor, para nós solteiras, a procura. Pois é. Depois eu vou dar as dicas de como a gente fazer para se prevenir, evitar, nem sempre é possível, mas pelo menos para se precaver de cair numa roubada dessa. Antes de mais nada, queria colocar algumas características, então, que são similares ao narcisista e ver se a Fábio concorda aqui comigo. A primeira delas é que, obviamente, esse cara vai ser um sedutor. Da mesma forma que o narcisista. Ele vai te conquistar, você vai ser a pessoa mais importante do mundo naquele momento, né? Ou naqueles primeiros momentos. E no caso do golpista do Tinder, ele vai pagar a sua conta, vai te levar em restaurantes caros, vai ostentar uma vida top das galáxias. E a vítima também não vai ser qualquer pessoa, porque você tem que ter um potencial financeiro para poder dar conta do golpe. No caso do golpe do aplicativo aqui. Claro, gente, eu trouxe o golpista do Tinder para falar da questão do estelionato emocional, mas a gente sabe que o estelionato, ele, embora o estelionato crime mesmo, é receber uma vantagem indevida às custas de enganar alguém. Precisa de representação da vítima e sim, existe o estelionato emocional, que são essas mulheres que são enganadas por homens que conheceram em aplicativos e que entram nessas relações. Alguns deles, eu vi que o relacionamento durou ainda, se estendeu, foi 1 ano e meio enrolando uma vítima. Nesse 1 ano e meio, a vítima achava que era sócia do cara numa empresa que não existia, mas ela tinha visto a documentação, ela tinha assinado na abertura da empresa, no contrato social da empresa, leu as cláusulas, viu que era sócia, 50%, investiu 80 mil de uma empresa fantasma. Acreditem. Mais do que isso, 1 ano e meio, ela pagando 50% dos salários dos funcionários que não existiam,
13º, demissão, aviso prévio, despesas de água, luz, enfim, tudo que você vai usar para gerir uma empresa. Acreditem, isso aconteceu. Tá lá, basta você dar um Jus Brasil lá, vai ver. Esse caso, se não me engano, foi em Brasília, Fábio. Mas o fato é que esse crime, em que pese ele seja devastador e deixe na vítima traumas também, embora, porque a gente pensa assim, foi lesada no bolso. Não, ela foi lesada de todas as formas, inclusive no bolso. Porque quando a questão acontece de maneira econômica é porque ela já sofreu outros tipos de violência, no sentido de que ela está sendo totalmente enganada. Primeiro, porque está com um cara que ela nem sabe quem é. Nesse caso que eu estou colocando para vocês, ele não enganou só uma vítima, depois dessa, várias outras foram aparecendo. E ele mudava os nomes. Ele criava toda uma rede em volta dele. Uma página nova, com pessoas ao seu redor novas, que eram todas fictícias. E vendia uma vida dos sonhos. E aí ele começava os golpes. Tem outro caso que também a pessoa, depois de um tempo ali de convivência, em que ele levou em restaurantes caros, levou a fazer até uma viagem. Mas como que a pessoa que vai enganar faz isso? Porque aquilo para ele é um investimento, ele sabe que ele vai retirar depois. Então, primeiro ele vai investir, mas depois ele vai retirar de alguma maneira aquilo que ele investiu. E mais um pouco, ou tudo. E aí, quando ele conseguir atingir os objetivos, nesses casos que eu peguei e analisei os processos ali, o que tinha em aberto, enfim, exposto, o que se verifica é que, como que a vítima descobriu? Só descobriram quando ficaram sem nada e o cara, tchau, foi enganar outra vítima. Exatamente assim. Secou a fonte, ele, zarpou, e aí foi enganar outra vítima. Nesse caso especificamente, as vítimas dele eram médicas, advogadas, engenheiras. Eram todas mulheres de classe média, média alta, porque o interesse era financeiro, meramente. Mas há aqueles casos, para nós solteiras, Fábio e Fafá, que gostamos de sair e tal, a Fafá sabe disso, né? E todo mundo que me conhece sabe, sou um pouco receosa com aplicativos, não é um preconceito, gente, mas é devido à minha profissão mesmo, tenho medo. E o meu receio não é do golpista do Tinder, mas é da violência, porque também há casos de mulheres, e nós vimos, agora vou falar de um caso que é midiático, aquele caso que aconteceu em São Paulo, agora não lembro o nome dela, acho que ela até era advogada, ou ele que era advogado, não lembro. Eu não lembro. Que se encontraram e a mulher foi espancada de todas as formas. Então, era advogado. Ele, ou era estudante de direito, ou era advogado. Ela? Eu não sei, mas ele era alguma coisa assim também. Então, assim, como que eu vou saber, o que eu vou fazer para me prevenir? Aí algumas dicas, algumas comuns de todas, e algumas... primeiro, Fabiana, de passagem, o que você quer falar sobre esse golpismo do Tinder aí? Não, eu acho que você está trazendo claramente aí, você está abrangendo aí, então pode seguir falando. A primeira questão que é preciso se atentar para quem for sair com alguém que conheceu via aplicativo. Eu, como advogada, ia jogar o nomezinho lá no Google, ia ver se aparece alguma coisa no Jus Brasil, ia entrar e fichar o cara para ver se tem processo rolando. Óbvio. Para mim é o mínimo. Saber se o cara está sendo processado. Mas Maria da Penha corre em segredo de justiça. Corre em segredo de justiça, mas você vai ver se ele tem uma Maria da Penha. A única coisa que você não vai conseguir abrir, vai estar segredo de justiça. Mas você vai ver se tem processo contra ele. E quando aparece a palavrinha segredo de justiça, você já sabe, ou tem menor envolvido, ou alguma questão de violência sexual, enfim. Para estar em segredo de justiça tem que ter algo dessa natureza. Outra questão. Eu, como disse para vocês, eu realmente ia fazer uma varredura, tá? Ia mesmo, porque tenho receio. Redes sociais, varredura nas redes. O golpista do Tinder fazia isso em relação às suas vítimas. Ele estudava as vítimas pelas redes sociais.
Então ele via mais ou menos onde ela gostava de ir, o que ela fazia e tal. Da mesma forma que o narcisista também faz com as vítimas dele. Ele sabe aonde ele vai chegar, ele sabe o teu ponto fraco, ele sabe a tua vulnerabilidade e ele sabe o que você gosta. Com a questão do Psicopata também. psicopata também. Então, gente, os loucos estão aí. Os loucos não, os loucos se curam, alguns doentes ali, não. A maldade não, a maldade não tem cura. Então, assim, você investigar de fato, e quando for marcar um encontro com alguém por aplicativo, preferencialmente os primeiros encontros, marque durante o dia, em lugares públicos, abertos. Não vá depois do expediente, depois que as ruas estão menos movimentadas, não vá em lugar fechado, vá com o seu carro ou vá de Uber. Não peça para a pessoa passar na sua casa. Não forneça seu endereço. Não forneça, muito menos uma foto da tua identidade para mostrar quem você é, dos seus documentos. De preferência, não identifique-se totalmente com a roupa que você vai dar, para que você possa dar uma sondada antes de chegar, né? Para se certificar de que de fato não está numa emboscada. Enfim, são algumas pequenas dicas para que você possa evitar cair numa armadilha. Em relação ao narcisista, a primeira questão que tem que colocar para vocês é que ele realmente vai ser extremamente sedutor, irresistível e que facilmente você vai cair na dele. Com o tempo é que você vai perceber que as conversas são muito mais voltadas para ele. Não precisa tanto tempo não, gente. 3 vezes no encontro lá, a pessoa só começou a falar dela. É uma luz grande, né? Uma dica também que eu dou é ampliar um pouquinho isso, né? O contexto social dessa pessoa, como é, né? Para sair um pouco do umbigo dele, né? Então, conta um pouquinho como que é esse contexto social, né? Acho que é explorar um pouquinho como que ele é no mundo, para evitar mesmo cair diante de pessoas que colocam sua vida em risco. Né? Então, E observar que ele vai trazer algum contexto que ele se coloca como vítima, né? Por exemplo, eu tô saindo de um relacionamento que foi muito difícil, minha ex era uma louca, me deixou sem nada, não posso me proibir de ver meus filhos, eu tô assim, a situação tá difícil porque a minha ex levou tudo, e eu tinha isso e aquilo, normalmente. E as histórias mesmo se repetem, né? Tipo, era a pessoa que tinha tudo, era o mais bem sucedido, saiu do casamento pobre, porque a ex louca levou tudo. Se ele é perfeito, se ele vende que ele é perfeito, peraí, tem algo que se contradiz aí. Quem é que quer deixar alguém que é perfeito? Né? Mas eu acho que é um bom sinal já, quando fala que a ex é louca, saiba, a próxima ex louca da fila vai ser você. Fato. Gente, é isso o nosso bate-papo de hoje. Tinha muito mais coisa aqui que a gente podia trazer, mas a gente deu o nosso horário. Fábio, quer colocar mais alguma coisinha? Não, eu acho que você colocou aí muito bem e é esse cuidado, né, gente? Acho que a palavra-chave seria proteção, né? Essa proteção que a gente tem que ter conosco, com os nossos filhos, né? Na escolha dos nossos parceiros, esse cuidado para que a gente consiga ter uma vida saudável. Então, se, mas já aconteceu isso comigo, ou percebi que eu estou numa relação, o que é que eu posso fazer? Busque sua rede de apoio, busque ajuda, né? Busque profissionais que podem te ajudar, né? Quando eu falo sua rede de apoio, porque muitas vezes, mas eu não tenho condição de pagar, né, algum profissional. Busque sua rede de apoio, seus amigos, as pessoas que você confia, para você se sentir capaz de sair dessa relação, porque se tem algo que é feito dentro dessas relações abusivas, é minar a sua capacidade, né? Então, colocar para baixo, né? Deixar a autoestima lá no chinelo, em frangalhos, em caquinhos, né? Para você recolher. E aí é o momento que ele sai fora, né?
E Que você, sai fora, né, Fábio? Porque não vai ficar, o narcisista não vai ficar quando ele tá não ali, perde, a mulher tá aos cacos, né? ele não perde nunca, né? E ele quer a mulher para exibir como troféu, ele não quer a mulher porque ele gosta dela. Ele quer colocar como um troféu dele, assim como os filhos, né? Em todas as relações aí. Sempre Então, tem uma finalidade, né? Eu tô usando para algo. As fotinhos de Instagram também funcionam bem com os filhos para conseguir um outro relacionamento, porque afinal de contas as mulheres olham para aquela foto, é pai de família, nossa, ele é um bom pai, ele cuida das crianças, ele é tão amoroso, e isso já é um fator ótimo para uma conquista. sim, Então prestem atenção. Não é porque o cara tá lá mostrando fotinho dos filhos que ele é um bom pai, ou que foi um bom marido, e que será um bom amante, namorado, etc. para você. é isso aí. Gente, é isso. Obrigada, Rafa, Sula, Muito Fafá, Ju. Não posso falar o nome de todo mundo, né? Porque a Liege também estava aqui. Débora, Regina, enfim, a todos vocês que ficaram aqui com a gente. Queremos agradecer todos e todas aqueles que vão assistir depois pelo Facebook. Deixa Obrigada. aqui seu comentário, não Pelo esquece de curtir o nosso YouTube, canal. Hã? falou Face não, pelo YouTube. Meu Deus, eu falei Face. Ah, gente, apaga, véspera de feriado. Bom feriadão para todo mundo. Vai lá no YouTube, no nosso canal Entre Irmãs. Dá um engajamento para a gente dar um up, gente. Curte a nossa página. Comenta lá em alguma live que você tenha gostado. Pode ser só com emoji. Compartilha se você acha que faz algum sentido e pode ajudar mais alguém. E continua nos seguindo. Até a próxima terça. Gente, muito obrigada, viu? Beijo para todo mundo. Beijo, tchau, tchau. Bom feriado. Bom feriado.